Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E hoje eu trouxe uma dica muito interessante para que você consiga criar, ter ideias para fazer novos criativos e que esses criativos sejam o mais assertivo possível, alcançando diversos públicos. Então, uma característica que você muda dentro do seu criativo, eu vou mostrar isso aqui na prática, né? Vai interferir no público que você vai alcançar. Né? Então, quanto mais você trabalhar isso, mais pessoas vão se interessar pelo seu anúncio, mais pessoas vão clicar e mais pessoas vão comprar. Né? Para fazer esse vídeo, eu perguntei lá no Instagram qual é a principal característica que uma caixa de som deve ter. O que não pode faltar em uma caixa de som, né? E com apenas 6 respostas, eu já consegui montar esse vídeo aqui para vocês. Para que vocês vejam que a importância, né, de conhecer o seu público, e mais que isso, que você não precisa de muitos dados para poder começar e para poder fazer um anúncio mais assertivo. Você precisa simplesmente ir atrás desses dados, né? Então eu perguntei isso, lembrando, né, que eu não entendo absolutamente nada sobre caixa de som, né, ou sobre criativos, ou sobre vender de fato caixas de som, né? Peguei justamente esse tema para você ver que isso aqui você pode fazer com qualquer outro produto, né, seja ele físico ou digital. Né? Então, para exemplificar, que mesmo sem ter o conhecimento necessário, eu consigo fazer com base em apenas 6 respostas, né? Eu consigo captar um público muito grande e pensar criativos para isso, certo? Principalmente se você cliente do seu próprio produto, por exemplo. Eu também tenho as minhas preferências, por exemplo, sobre caixa de som, né? Então fica mais fácil, eu também posso ajudar nessa pesquisa aqui, tá? Então eu coloquei lá no Instagram exatamente isso. Qual que é a característica, né, o elemento mais importante para você, apenas um, de uma caixa de som, certo? E aí a gente teve algumas respostas que estão aqui, ó. Por exemplo, o Jorge falou que é a qualidade do áudio, a Priscila falou que é as cores, o Renan colocou um outro fato interessante, formato, o Lucas e o Michel, a qualidade do som também, e aqui a atividade educacional, o valor. Então, percebam que aqui em 6 respostas a gente pode tirar 4 características diferentes. E cada característica, ela chama a atenção de uma pessoa diferente. Então, ou seja, nos anúncios, quando você coloca essas características e faz mais criativos, colocando esses elementos de forma principal em cada um deles, como eu vou mostrar aqui para vocês, você consegue alcançar um público muito maior e, consequentemente, você vai vender mais, né? Então, aqui, ó, vamos lá. A primeira característica que a gente pode ver aqui é a qualidade do áudio, tá? Então, ó, o Jorge falou qualidade do áudio, o Lucas e o Michel, tá? Então, tivemos 3 respostas aqui sobre qualidade do áudio. Então, um dos criativos que eu fiz aqui, justamente é para deixar isso bem exposto, né? Eu fiz aqui, ó, caixa de som, qualidade de áudio premium, coloquei um certificado atrás, né? Então, você vai procurar da sua marca se efetivamente aconteceu isso, né? E aí coloquei número 1 no teste, aí você vai colocar o nome do teste que foi feito, por exemplo, os meus materiais foram testados em sala de aula, o único testado em sala de aula, e aí você vai procurar esse elemento que reforce o que o cliente está pedindo, qualidade do áudio. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, né, número 1 no teste XYZ, em comparação às outras marcas, e coloquei um certificado. Então, esse tipo de criativo, onde a qualidade do áudio, ela é o elemento principal do criativo aqui, tá? Ele vai chamar muita atenção, por exemplo, do Jorge, do Lucas e do Michel, né? Agora vamos partir para outra característica, tá? A caixa de som é a mesma, tudo o mesmo, né? Mas vejam como que você pode diferenciar e com essa diferenciação alcançar um público maior, um público diferente, né? E eu até fiz um post no meu Instagram também sobre isso, que um criativo novo, ele pode reviver um produto velho, né? Então isso aí eu já falei várias vezes aqui, mas é sempre bom que você escute. Olha só, segunda característica, além da qualidade do áudio, a Priscila colocou aqui cores, olha só. Para ela, numa caixa de som, chama atenção as cores. Então eu fiz um novo criativo aqui, ó, falando justamente sobre esse atrativo que para Priscila é importante, que são os 4 modelos
de cores, 4 modelos exclusivos. Opa, peraí. Só me confundi, tá? Não é cores, é o formato, tá? O Renan aqui falou do formato, que eu denominei aqui como modelo, tá? Então, ou seja, o Renan colocou ali, ó, formato, as cores a gente vai ver depois, tá? Então, o Renan colocou formato. Então, eu já fiz um anúncio pensando nessa qualidade que ele fez, que ele colocou ali. Então, ó, 4 modelos exclusivos para escolher. Então, em vez de formato, eu coloquei modelos, né? Ou seja, já coloquei a foto dos modelos aqui. Esse anúncio, possivelmente, ele vai chamar a atenção de pessoas que têm características similares ao Renan, que é muito importante dentro do produto caixa de som que tenha um formato bacana, né? Então aqui eu já coloquei, ó, 4 formatos diferentes, tá? Aqui eu coloquei a mesma foto, mas só para exemplificar, né, o criativo para vocês aqui. Então aqui ele vai ter essa opção de 4 formatos, então para ele vai chamar muita atenção, públicos que pensam similares a ele, certo? Agora sim, nós vamos para a parte das cores, né? Que o Renan também falou aqui, tá? E que a Priscila falou. Ou seja, para ela é muito importante uma caixa de som as cores. Olha só que característica importante. Eu, particularmente, não teria pensado nisso, né? Então, por isso que é importante que você pesquise o público que você está, para quem você está vendendo, né? Então, essa informação aqui você não teria em nenhum outro lugar se você não pedisse para amigos, no Instagram, da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então eu criei um anúncio, né? Claro que eu vou ter que ter o produto, logicamente, né? Mas esse anúncio, ó, 6 cores exclusivas. Então coloquei aqui, ó, essas cores, tá? E uma caixa de som como exemplo. Então possivelmente esse criativo aqui, o que ia chamar a atenção de pessoas com perfil parecido com o Renan e com a Priscila são as cores disponíveis. Então, ela vai presentear, por exemplo, a filha, ela quer uma cor rosa, não sei, ela vai presentear alguém, tá? Ou ela prefere para combinar com a estante, alguma coisa assim, tá? Então, esse criativo aqui, ó, tende a chamar mais atenção de perfis como a Priscila e o Renan, tá? Então, e o quarto e último elemento que a gente pode ver nessas 6 respostas, olha só quantas ideias eu consegui produzir aqui a partir de 6 respostas no Instagram, tá? Então, se imagina se você perguntar para mais pessoas, né? Foi falado aqui também o valor, tá? Então, para algumas pessoas, o valor vai ser a parte mais importante. Então, eu preciso focar nesse elemento valor quando eu estou falando do meu criativo, né? Então, vocês podem ver aqui que em relação a esse, ó, o que eu fiz? Eu tirei o valor que estava pequeno aqui, tá? Porque a ênfase nesse criativo aqui estava nas cores, né? E aí eu coloquei a ênfase agora no valor aqui, que era, por exemplo, um exemplo, né? De 397 por 297 mais frete grátis, tá? Então, aqui no valor já entra frete grátis também, né? É uma consequência, né? Porque se você vai pagar 297 mais 100 de frete, não faz sentido, né? Então, isso aqui é um anúncio que eu vou ver. É importante salientar, né, pessoal, que não é porque o Jorge, por exemplo, colocou qualidade do áudio que ele não vai se atentar para o formato, para as cores e para o valor, né? Mas aqui nós estamos dizendo um critério que mais chama atenção. Foi essa pergunta que eu fiz. Então, a gente precisa ter criativos que abrangem todos os critérios que a gente já sabe que existem. Porque aí eu vou atingir públicos diferentes. E quando eu faço isso, eu me diferencio de todos os outros anunciantes. Consequentemente, o meu custo diminui, né? Custo para mostrar para 1.000 pessoas diminui. O CTR, né, que é a taxa de cliques no link, ela aumenta. Mais pessoas entrando no meu site, né? Mais pessoas comprando, logicamente, né? Então, aqui, quando eu falo de preço, eu vou chamar a atenção de pessoas com perfis similares aqui, atividade educacional, por exemplo, que respondeu aqui na enquete que eu fiz, tá? Então, esse foi um vídeo para que você veja a importância de conhecer o seu público, né? E que os elementos essenciais para vender, eles são diferentes, né? O que chama atenção, por exemplo, vou dar um outro exemplo, por exemplo, o que chama atenção num celular? Para umas pessoas pode ser a câmera, para outras pessoas pode ser a cor, para outras pessoas pode ser o tamanho da tela, né? Para outras pessoas pode ser o texto, pode ser o sistema operacional, né? Pode ser o tipo de carregador, pode ser a bateria, né? Ou seja, a partir de todas essas características que você vai procurar no produto que você está vendendo, você consegue fazer criativos diferentes
que consigam alcançar pessoas com gostos diferentes, porém pelo mesmo produto, né? Mas dentro do mesmo produto, características diferentes. Então, como eu provei aqui para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Comentem aqui abaixo se isso ajudou vocês a terem ideias de criativos e se melhorou a venda dos produtos de vocês depois que vocês colocaram essa dica em prática, né? Porque lembrem, não adianta vocês assistirem isso aqui e não colocarem em prática, né? O ideal é que você assista isso, faça a transição aí para o seu negócio e de fato coloque em prática aí nos anúncios para testar. Mas eu tenho certeza que vai ser muito bom e que você vai atingir públicos que antes você nunca atingiu, né? Eu falo novamente, né? As cores de uma caixa de som era uma coisa que possivelmente eu não pensaria, né? Mas como a gente viu de 6 respostas, 2 falam isso, é uma coisa muito importante para o consumidor, né? Então você precisa colocar isso com destaque para encontrar esse público, né? E para que esse público se identifique com a sua marca, certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, já compartilha aí, deixa o like, né? Se inscreve no canal aí se você ainda não é inscrito, que isso inspira para que a gente faça novos, né? Dá ânimo para que a gente consiga fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Até a próxima!